Professor Ulisses Vasconcelos, diretor do Colégio Castanheira. Professor, o Colégio Castanheira, ele está preparando aluno para o Enem. O que é o Enem? O Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio. As provas para o Exame Nacional do Ensino Médio vão ser realizadas este ano nos dias 26 e 27 de outubro. Você que se inscreveu no Enem, e agora? Fazer o quê? Primeiramente, você precisa conhecer um pouco de atualidade, o que está acontecendo no nosso país. Assuntos como, por exemplo, a redução da maioridade penal. Esse assunto e inúmeros outros assuntos serão debatidos aqui no Colégio Castanheira, não somente aqueles que vão concluir a educação básica. O convênio, por exemplo, está estudando para se preparar efetivamente para o Exame Nacional de Ensino Médio, mas também desde cedo, desde a primeira série do ensino médio até o convênio, nós estamos discutindo com os nossos alunos esses assuntos, esses temas de atualidade, como por exemplo esse que eu citei sobre a redução da maioridade penal. Qual é a sua opinião? Isso pode aparecer em prova, não somente de redação, mas também nas provas de conhecimento, como por exemplo de ciências humanas e suas tecnologias. Aliás, vocês têm que se preparar exatamente para 4 áreas de conhecimento. Essas de linguagens, códigos e suas tecnologias. A outra área é ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. O que nós temos que fazer é exatamente essa preparação para que o aluno possa ter o domínio, um domínio não de 100% perfeito, mas pelo menos que o aluno possa ter uma carga de conhecimento suficiente para que ele possa, pelo menos, fazer o mínimo que é exigido na redação, que é 500 pontos, e nas 4 áreas de conhecimento, que é 450 pontos. Então, o Colégio Castanheira, a partir desse mês de junho, vai abrir debate sobre assuntos da atualidade, o que está acontecendo no Brasil e no mundo, para que você possa, de fato, se preparar, não somente para a redação, a sua produção textual na hora da prova de redação do Enem, mas também se preparar para questões que vão estar vinculadas exatamente à atualidade brasileira, o que está acontecendo na economia, o que está acontecendo na política, o que está acontecendo na área social, né? Especialmente esta nós que acabamos de citar, que é exatamente um grande assunto em voga que nós apostamos, que é esse debate sobre a redução da maioridade penal. Você vê, por exemplo, nas redes sociais, como as discussões são calorosas, como o nosso povo se divide sobre o assunto. E não somente os estudantes, mas todos os setores da sociedade civil. Então, o que nós precisamos fazer, como introduzir para nossos estudantes, é que ele fique sempre em alerta, para que ele fique sempre atualizado sobre essas temáticas que estão acontecendo no nosso país. E vamos aqui realizar justamente esse plano de debates. Podemos ter esse primeiro tema. Questões sobre o meio ambiente também é muito importante no nosso país. Você sabe que se discute hoje o conceito, a definição de sustentabilidade. É um assunto importantíssimo que cada estudante tem que ir para a prova do Enem. Então, essas provas do Enem, elas são contextualizadas, elas são bem trabalhadas. A avaliação que se faz do Enem não é a mesma avaliação que se faz de um vestibular convencional, por exemplo. Aqui no nosso estado, você sabe que a Universidade Federal e o Instituto Federal estão adotando como primeira fase o Enem. Então lá, essas provas do Enem, elas têm que ser bem trabalhadas para que o aluno possa realmente saber como utilizar o seu conhecimento para a resolução das questões. Então são questões que alguns dizem, são apenas interpretações. Não é apenas interpretação de texto. Você tem que ter uma gama de conhecimentos para poder fazer esse tipo de interpretação, né? Então não é só ler, mas você tem que não somente aprender a ler,
mas saber interpretar e saber que assunto é que o texto está se referindo. Então, não caia nessa, por exemplo, de ir para o Exame Nacional de Ensino Médio e marcar só apenas um item, que a avaliação, como já falei, não é como o vestibular convencional. Não é apenas aquele que vai acertar o maior número de questões que vai tirar uma boa nota, né? Você vê, por exemplo, que o aluno pode até zerar em muitas provas, em muitas questões da área de conhecimento, mas ele não tira zero. Então, é o que nós chamamos um sistema de avaliação que está consagrado internacionalmente, que é o TRI, que é a teoria de resposta ao item. O Enem adota esse tipo de avaliação, que torna o Enem uma prova mais personalizada, né? Diferentemente de uma prova, como já falei, de vestibular convencional. Então, essa teoria de resposta ao item, ela primeiro faz um pré-teste de como avaliar as questões do Enem, se as questões são mais fáceis ou são mais difíceis, e após esse pré-teste, essa avaliação, é aplicada então uma régua de conhecimento exatamente para medir o grau de dificuldade que as questões do Enem. Então, um aluno, por exemplo, que acerta só questões difíceis, ele pode justamente ser avaliado como aquele aluno que deu sorte, né? Acertou no alvo, mas não é esse tipo de avaliação que o Enem procura. Nós procuramos exatamente um aluno que tenha a capacidade de acertar pelo menos aquelas condições que são mais fáceis, aquelas questões que têm um nível mais fácil. Então, a primeira fase da avaliação é fazer com que o aluno tenha um conhecimento básico, que tenha pelo menos um número de acertos consideráveis nas questões que são mais fáceis. E aí, as questões de nível mais complexo são avaliadas. Então, é por isso que você vê muita diferença, né? Aluno que acerta um número menor de questões do que outros, são avaliados com uma nota de Enem, uma avaliação maior do que outros. É porque se avalia exatamente com esse sistema de avaliação. O sistema de avaliação que adota essa teoria de resposta ao item é um sistema de avaliação americano desde a década de 50, que o Brasil, o MEC, o governo federal, adota esse sistema aqui agora no Brasil, desde 2009 para cá. Então, o que nós realmente queremos alertar ao nosso estudante, que tome cuidado, que essas questões do Enem, elas não são pegadinhas como questões de concursos públicos ou de vestibulares. São questões que realmente vão fazer uma avaliação personalizada do aluno. Os avaliadores, no final, vão saber que tipo de estudante está realmente fazendo a prova do ensino médio, a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Então, é um sistema de avaliação que procura um ideal, que procura uma avaliação de ensino médio que seja realmente boa, que seja personalizada, como eu já falei. E o Exame Nacional do Ensino Médio, ele não somente surgiu para fazer uma avaliação de como está indo o ensino médio no nosso país, mas também ele pode ser utilizado para fazer ou realizar políticas públicas para a melhoria desse sistema da educação brasileira, do sistema de ensino médio da nossa educação.